Neste vídeo vamos dar adeus a Piranhas em Alagoas, certamente um dos lugares que eu mais gostei de conhecer no Brasil e com certeza voltarei mais vezes. E vamos em direção a Aracaju, em uma viagem de cerca de 4 horas e digo pra vocês, dirigir no Brasil não é para amadores. Mas o assunto deste vídeo é outro, vamos conhecer mais uma cidade histórica do Nordeste. Vamos para São Cristóvão, a antiga capital de Sergipe, e talvez você não saiba, mas ela guarda um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco desde 2010. Vamos conhecer mais um lugarzinho especial no Brasil? Fala povo, primeiramente bom dia, eu já tô de volta aqui em Aracaju, mas a viagem ainda não acabou. Hoje nós vamos conhecer a antiga capital de Sergipe, a primeira capital de Sergipe. Vamos até São Cristóvão, distante 25 quilômetros. E eu tô hospedado no Quality, aqui em Aracaju, um hotel muito bacana, custo-benefício sensacional. Eu vou deixar até o link para vocês reservarem esse hotel aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Eu vou descer já para tomar o café da manhã, em seguida já fazer o check-out, pegar o carro e seguir até São Cristóvão. Mas aí é o seguinte, hoje a gente volta para São Paulo, então vamos fazer só um bate-volta mesmo para conhecer a cidade, e de lá de São Cristóvão a gente já vai direto para o aeroporto, devolver o carro na locadora e embarcar para São Paulo e finalizar essa sériezinha aqui no Nordeste. Agora vamos pegar a nossa viatura aqui na frente, nosso Renegade, para seguir até São Cristóvão. Está constando uma viagem de mais ou menos uns 25 quilômetros, não é longe daqui de Aracaju. Nosso carrinho aqui, nosso carrinho valente. E aqui estamos em São Cristóvão, a cidade que foi a primeira capital de Sergipe, fundada em 1590 e que fica pertinho de Aracaju, um lugar excelente para vocês visitarem numa viagem aqui passando por Aracaju. E vamos conhecer um pouquinho da cidade agora. E a história de São Cristóvão é muito interessante e eu vou contar para vocês agora. São Cristóvão foi fundada em 1º de janeiro de 1590 pelo capitão português Cristóvão de Barros, enviado pelo rei de Portugal para conquistar a região que era ocupada por povos indígenas, especialmente os tupinambás. A cidade foi instalada oficialmente às margens de um rio, em um ponto estratégico para o controle militar, religioso e comercial da região. A fundação da cidade representou a consolidação do domínio português no território de Sergipe, que até então era uma espécie de zona de fronteira entre a Bahia e Pernambuco. Durante os mais de 260 anos, São Cristóvão foi a capital da capitania e depois da província de Sergipe. Durante esse período, ela se tornou um importante centro político, econômico e religioso. A cidade foi sede de autoridades administrativas, religiosas como os franciscanos e também do poder militar. E por que tem tantas igrejas? Simples, a cidade também era centro de disseminação da fé católica.
com construções de conventos e igrejas, como o convento de São Francisco, um dos mais antigos do Brasil. Assim como outras cidades litorâneas brasileiras, São Cristóvão também sofreu com ataques e invasões. Um dos episódios mais marcantes foi a invasão holandesa de 1637, quando tropas da Companhia das Índias Ocidentais saquearam e incendiaram parte da cidade. Em 1855, São Cristóvão deixou de ser a capital de Sergipe. O então presidente da província, Inácio Joaquim Barbosa, decidiu transferir a sede do governo para uma nova cidade planejada, Aracaju, localizada no litoral e com melhores condições para escoar a produção e o crescimento urbano. Com essa mudança, aconteceu uma grande estagnação em São Cristóvão. Boa parte da elite e também dos recursos foi deslocado para Aracaju, o que preservou a cidade de uma urbanização agressiva e ajudou, por outro lado, a conservar o seu centro histórico praticamente intacto, do jeito que podemos visitar hoje. E a gente vai começar a nossa visita visitando o Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, bem aqui atrás. Importante dizer que toda essa região que vocês estão vendo aqui é tombada como Patrimônio Mundial da Unesco. Então, e São Cristóvão é uma das cidades mais antigas do Brasil. Como eu disse, foi fundada em 1590. O convento de São Francisco fica bem no coração da cidade. Construído a partir de 1693, este convento franciscano, além de ser um dos primeiros do país, faz parte do conjunto arquitetônico tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Suas paredes centenárias guardam histórias de fé, da arte e da formação do Brasil colonial. O convento é composto por uma igreja, um claustro, capelas e antigos espaços de convivência dos frades. A fachada é simples e austera, contrasta com as riquezas de detalhes no interior da igreja, onde elementos barrocos se misturam ao estilo franciscano. E é dentro desse cenário histórico que funciona o Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, um dos mais importantes do gênero no país. Fundado em 1974, o museu abriga um valioso acervo de imagens sacras, alfaias litúrgicas, pinturas, mobiliário e documentos que atravessam séculos de história religiosa e artística. Ao todo, são mais de 500 peças. Entre os destaques estão esculturas do século XVIII, feitas em madeira. Cada peça revela não apenas a devoção do povo, mas também o talento dos mestres escultores do período colonial. Inclusive, no convento estão sepultadas pessoas de famílias endinheiradas da época colonial e que pagaram para que fossem sepultadas lá dentro. Coisas que o dinheiro fazia naquela época e que pode fazer até hoje. O museu funciona de terça a domingo, das 10 às 16 horas, e o ingresso custa R$10. Estudantes, idosos e professores pagam meia, e moradores de São Cristóvão não pagam mediante a comprovação de residência. E vamos seguir o nosso passeio aqui por São Cristóvão. Aqui temos mais uma igreja. Ali na frente fica a igreja matriz. Tem uma outra igreja aqui. E São Cristóvão vem passando por um processo de revitalização ao longo dos últimos anos. A gente encontrou uma moça na praça agora que disse que há 9 anos atrás a cidade era muito abandonada. E hoje ela vem renascendo, né? Como eu disse, foi fundada em 1590 e foi a primeira capital de Sergipe. A capital foi transferida para Aracaju por conta da distância, para que ela ficasse mais próxima do mar, já que São Cristóvão é mais no interior do estado. E falando de arquitetura, a gente tem muitas influências coloniais portuguesas, mas também possui influências espanholas e holandesas, porque basta você olhar um pouco mais a fundo na história do Brasil, você vai saber que aqui no Nordeste, muitas capitais, ou melhor, muitos lugares, né, como Recife, por exemplo,
tiveram influências dos holandeses, né? Chegou a ser território holandês. Eu não sei se é certo falar território holandês, mas sim, os holandeses estiveram presentes em algumas partes daqui do Nordeste. E é uma cidade super pequena, dá para você visitar tranquilamente em um dia ou em algumas horas, né, fazendo um bate e volta, saindo lá de Aracaju. Tanto é que nós saímos do hotel, vamos visitar a cidade, e lá agora por volta do meio-dia, lá pelas 3 da tarde, nós já vamos voltar para o aeroporto para devolver o carro na locadora e seguir para São Paulo. Então essa igreja aqui na frente já é a igreja matriz deles. São várias igrejas, né, como toda cidade colonial de origem portuguesa, de origem europeia, tem muitas igrejas, porque na época o catolicismo era muito forte, né? Então eles tinham esse, entre aspas, papel de catequizar os nativos, os povos originários, e espalhar o catolicismo. E como toda cidade pequena, tem a sua pracinha com o seu coreto, molecadinha voltando da escola. E vamos conhecer mais uma igreja. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória foi fundada em 1608, poucos anos depois da fundação da cidade, mas as suas obras começaram apenas em 1617, e a forma atual que nós vemos hoje é do século XIX, após algumas remodelações. Ela foi dedicada à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Vitória, em homenagem às vitórias dos portugueses sobre os povos indígenas durante a colonização de Sergipe. A arquitetura da matriz reflete as características do período colonial, com fachadas simples, mas elegantes, compostas por linhas retas e torres laterais. No interior são diversos elementos em madeira entalhada, pinturas sacras e imagens centenárias. A igreja foi tombada em 1943 pelo IPHAN por conta da sua relevância cultural e histórica. Agora, vamos voltar lá naquela igreja que eu mostrei agora há pouco. É a igreja e convento de Nossa Senhora do Carmo. Ela foi fundada no século XVII e pertenceu à Ordem das Carmelitas, que chegou a São Cristóvão com a missão de expandir a fé católica e construir conventos no interior. As obras começaram em 1699 e logo se tornou um dos centros religiosos mais importantes da cidade. A fachada é simples, mas com detalhes lindíssimos da arquitetura barroca. Basta um olhar mais atento para ver a riqueza de detalhes desta fachada.
Ao lado dela fica a capela da Ordem Terceira, que estava aberta para visitação. A igreja também foi construída pela Ordem dos Carmelitas, mas no século XVIII, e ficou pronta em 1739, após a igreja e o convento serem finalizados. O interior é pequeno, mas muito bonito e bem cuidado. Uma curiosidade é a Sala dos Milagres, ou Museu Votivo, que fica ao lado da capela. E este foi meu bate-volta conhecendo um pouquinho de São Cristóvão, mais uma pérola do Nordeste. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.